Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou gravando esse vídeo, um vídeo muito breve, apenas para trazer uns pequenos esclarecimentos para vocês que estão no nosso curso de Formação Básica 2. Claro, o propósito sempre descobrindo as doutrinas fundamentais da Bíblia. Eu irei fazer esse vídeo como parte da nossa aula, né, da nossa segunda matéria, Conhecendo os Céus. Essa matéria nós já damos ela em duas aulas. A primeira aula eu introduzi acerca dos três tipos de céus. E o irmão Joaquim Neto deu na quinta-feira a aula O que há no céu dos céus. O vídeo de hoje é apenas para trazer uma pequena ilustração, para ficar bem claro para você acerca da nossa primeira aula, que são os três tipos de céus. Nós aprendemos que existe o primeiro céu, que é o atmosférico, o segundo céu, que é o espacial, e o terceiro céu, que é o paraíso. No céu atmosférico é onde está contido o oxigênio, a camada de ozônio, onde a gente vê os pássaros voando, os aviões que vão passando. E no céu espacial é onde está o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias. E o paraíso é onde irão ficar as almas. Essa é a nossa expectativa para o grande dia do Senhor. Mas eu quero mostrar para vocês alguns textos daquilo que nós estudamos na nossa primeira aula. Então vamos conferir aqui os textos. Vejam só, os céus, Salmos 19:1 vai nos ensinar isso. Pegue a sua Bíblia e confira lá. Se você quiser fazer, grifar, quiser anotar algumas coisas, fiquem à vontade. Lá está falando sobre os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quer dizer, tudo que nós estudarmos daqui para cima irá nos ensinar a grandeza, a glória de Deus e o resultado de tudo aquilo que ele criou, né? A criação de Deus, ela é esplêndida, a criação de Deus, ela é tremenda, e os céus, ao estudar essa matéria, nós aprenderemos coisas fantásticas. Há uma diferença entre céus e firmamento. Nós, aqui, pelo menos descrita pelo salmista, nós iremos ver na criação desses céus lá em Gênesis, tá bom? Então, o Salmo 19:1 foi um dos textos que nós lemos e é uma matéria muito profunda. É isso que eu estou registrando aqui. O outro texto que eu gostaria que os irmãos meditassem é que, primeiro, os céus, né? E aí nós vamos ver qual deles, mas os céus é uma morada de Deus, né? Salmo 115:3, mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou, ou tudo que lhe agrada, algumas traduções. Então, a Bíblia fala de um local chamado de céus, que é a morada de Deus. Então, esse é o nosso segundo versículo que nós estudamos. Eu queria destacar o Efésios 4:10, que já está aí na sua tela. Nele nos ensina a seguinte passagem, nos relata: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ou seja, lá no Salmo 115:3 fala que Deus está nos céus. No versículo, né, no Efésios 4:10 diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Essa passagem está se referindo a Jesus. E o texto lá em Salmos está se referindo a Deus. Aqui não é o assunto, mas prova que Jesus é o próprio Deus que desceu dos céus. Após descer e cumprir o seu propósito no Filho, isso é uma outra matéria que nós vamos estudar, o que eu quero destacar para você é o que está escrito: subiu acima de todos os céus. Então existe mais de um céus. Deus mora em uns céus, desceu dos céus aqui para a terra, e isso voltou de volta acima de todos os céus. Podemos então dizer que Deus mora acima de todos os céus. Você percebeu isso? Então dê uma estudada na palavra de Deus, frisa esse texto em Efésios 4:10, que fala acima de todos.
não é acima de um único céu, mas de todos os céus, certo? Esse é mais um trecho dessa nossa aula breve. Aí nós estudamos, né? Você que estava nos acompanhando, o vídeo também está disponível aí para você, a aula completa. E aí nós passamos a estudar uma outra passagem que o apóstolo Paulo, que também é o escritor de Efésios, escreveu trazendo uma revelação muito profunda, escrevendo um trecho da carta aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 12, verso 1. E nós iremos prestar atenção agora nesse texto. Veja só. É verdade que não convém gloriar-me, escreveu Paulo, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. O verso 2 diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ou seja, há 14 anos atrás, já tem 14 anos que isso aconteceu e agora ele está relatando. Paulo fala: Conheço um homem, esse homem, na verdade, era ele está descrevendo na terceira pessoa, ou seja, como se fosse uma outra pessoa, porque no verso 1 você está percebendo que ele falou que não convém ele se gloriar. Então, ele não está querendo usar eu fui ao terceiro céu. Então, ele achava que isso era uma forma de estar se exaltando, se ele falasse isso. Então, ele prefere usar eu conheço um homem. Paulo fala, e nós estudamos isso na aula, que é só como complemento, ele não sabe se o que aconteceu com ele aconteceu com o corpo ou se aconteceu fora do corpo ou em espírito, só Deus o sabe, mas ele foi arrebatado, ele foi transportado repentinamente, rapidamente, raptado, levado até aquilo que Paulo descreve como terceiro céu. Você já percebeu onde é que a gente está querendo chegar nesse nossa aula? Você viu que Deus manifesta a sua glória através dos céus, que existe uma morada de Deus nos céus, que ele desceu dos céus e voltou acima de todos. E agora você está vendo o apóstolo Paulo, ele é o único que usa essa expressão, que existem pelo menos três céus. Ele foi até o terceiro. E como a matéria é conhecendo os céus, a gente precisa entender o que Paulo está dizendo. Vamos mais um pouquinho. O verso 3 diz: E sei que tal homem, aí ele repete, não sabe se foi no corpo ou se fora do corpo, só Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso. Lá ele ouviu palavras indescritíveis ou inefáveis, difícil de se descrever ou de se explicar, que ao homem também não é nem lícito ou permitido falar. Então, quais são as associações que a gente faz nesse estudo? Paulo chama no verso 3, no verso 2, que foi ao terceiro céu, e depois diz no verso 4 que foi ao paraíso. Então, o terceiro céu que Paulo está se referindo é o céu paraíso. Você consegue perceber isso daí? Eu queria também pensar com você nessa passagem que ele fala se no corpo, se fora no corpo. Você precisa imaginar esse texto que Paulo está dizendo como se uma certa vez ele estava orando e de repente ele passou a flutuar. Paulo ele foi transportado, ele foi levado. É como se fosse uma viagem que ele fez, aonde no início ele estava na terra, e ele passou a ser transportado, ele fala arrebatado, e foi subindo, 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 e ele descreve que viu um primeiro céu, depois ele viu um segundo céu, e depois então ele chega no alvo final e o mais importante, que é o terceiro céu. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para você, depois de ter visto esse texto, agora ver se você compreende melhor a nossa aula. Ou seja, veja só o que é que está escrito aqui, certo? Vou botar aqui só para você ficar atento. Olha para isso, ó. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu.
É no terceiro céu que Paulo fala que foi ao paraíso. Então podemos dizer que o terceiro céu é o paraíso. Como então nós concluímos o que é o primeiro e o segundo céu? Vamos então para Gênesis agora. Nós estudamos isso, mas eu fiz questão de repetir para você aqui. Vamos para a criação de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Lá está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O conceito que existe para a expressão céus e terra do hebraico, dos grandes estudiosos, é uma referência à criação do universo. Deus começa introduzindo a sua palavra, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, uma criação referente ao universo. Deus cria o universo no primeiro dia. Vamos mais avante, o estudo é sobre os céus. Observe que a terra era sem forma e vazia. Você consegue imaginar isso? Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero destacar para vocês os elementos que estão presentes nesse cenário que precisa ser imaginado em um local onde o universo já foi criado, a Terra não está com seu formato, da forma como nós conhecemos, aqui ela está vazia e havia uma grande escuridão na face de um abismo. O Espírito de Deus está presente, mas nós não poderíamos vê-lo porque ele é invisível, mas havia águas lá. Qual é o pensamento que você tem que ter deste versículo? Há um universo, águas soltas no espaço. O espaço é um grande abismo no meio da escuridão. E eu gostaria de mostrar um vídeo para você pelo menos ter uma noção. Essa é a intenção dessa nossa aula aqui, videoaula dessa tarde. Esse vídeo que você vai ver agora é um vídeo que os astronautas lá no espaço, eles vão fazer uma experiência muito interessante com água. Por que é que eu estou mostrando isso? Porque a Bíblia está dizendo que no início haviam águas que estavam soltas na face do abismo, ou no espaço, no universo. Então tenta imaginar, olha para essa cena aqui. Eu não sei se você consegue observar, mas você está vendo os astronautas com água. Isso aí é puramente água. Veja, água no espaço. Eles colocaram uma câmera dentro, veja que ela entra, então há uma grande bolha de água se forma, né? E ela está flutuando, ela está vagando no espaço. Diferentemente daqui, dentro da nossa Terra, a água ela está no estado líquido e a gente consegue ver ela naquele fluido. Olha só como é que é a água no espaço. Ela fica coesa, como se fosse como eu falei, né? Uma grande bolha. Olha que coisa incrível. Então veja essa bolha. Vamos voltar então para o texto da palavra de Deus, agora tendo isso em mente, continuando aqui. Então havia águas lá nesse momento. O verso 3, Deus cria a luz, independentemente do sol. Se não houvesse sol, mesmo assim dá uma luz, isso é comprovado cientificamente. Deus viu que a luz era boa, fez uma separação da luz e das trevas. Deus chama a luz de dia, as trevas ele chamou de noite. Foi tarde de manhã, o dia primeiro. Agora, olha para o verso 6. Aqui é a aula da matéria, não é isso? Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas.
Veja que aqui ele está chamando de expansão. O que seria expansão? É um limite. Algo foi introduzido no meio daquela grande bolha de água e fez uma separação entre uma água que foi para cima e uma água que ficou embaixo. Você consegue imaginar isso? O que seria essa expansão? Era um limite que chegou e fez aquela separação. Você viu na hora que o homem pegou a mão e separou uma água da outra? Deus então chegou com uma camada, que nós vamos estudar que camada é essa, e fez uma. O verso 7 diz que fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que ficaram acima da expansão. Assim foi que aconteceu. Vamos para o verso 8? Diz, essa expansão, que é esse limite, essa camada que foi construída e separou, Deus chamou de céu. Foi a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Então percebam comigo, no verso primeiro, vamos voltar aqui rapidinho, criou Deus os céus e a terra. Então, havia um céu criado no dia primeiro. Agora, no dia segundo, que é o que acabamos de ver, há uma menção de uma expansão chamada de céus. Olha que coisa incrível. Então, há um outro céu que foi criado. Que céu foi esse que foi criado? Vamos ver mais um pouquinho. Disse Deus: ajunte-se águas debaixo dos céus em um lugar, apareça uma porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou de mares. Viu Deus que era bom. Então vamos entender o que foi que aconteceu? Quando tudo era uma grande bolha de água solta e Deus faz uma expansão, ele começa a dar o formato que a terra tem hoje. Você viu lá no verso 2 que a terra não tinha forma. Então, quando você vê as imagens que são tiradas hoje dos satélites, veja só para esta imagem aqui. Quero deixar essa imagem na tela para você. O que é que você está vendo aí? Você consegue perceber? Você consegue perceber isso? Olha só. Você consegue ver dois céus aí? O primeiro céu que ele cria em Gênesis 1, esse mais escuro, é o céu espacial. E depois ele vem com essa camada. Olha para isso aqui. Então vamos procurar uma imagem aqui da Terra. Ela no formato que nós temos hoje. Um formato que nós temos hoje. Deixa eu encontrar aqui. Olha para isso. Então, a Terra, ela tem um formato esférico, né? Não é nem uma bola, ela tem uns polos achatados, mas hoje você consegue ver um formato. Deus então introduz o céu e cria aquilo que chamamos de céu atmosférico. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa visão seria a visão que a gente está vendo da Terra. Foi essa criação, essa expansão que Deus cria para possibilitar a vida na Terra. É o céu atmosférico. Que do lado de fora a gente consegue ver essa Terra tão maravilhosa que Deus criou. Deixa eu só encontrar aqui uma que traz aquele globo bonito, né? Que a gente, muitas vezes, a gente percebe, não é isso? Olha para isso aqui. Então, essa terra, que hoje tem um formato semelhante a esse, e olha para aqui essa visão. Eu espero que essa aula esteja servindo para você, espero que você esteja bastante entusiasmado, alegre em compreender a palavra de Deus. Olha o que é que você está vendo. Você está vendo uma terra em um formato com limites. Isso é a atmosfera. O que você está vendo, esse globo, é a atmosfera. Aqui dentro você está vendo água,
E você está vendo a porção que surgiu e que separou águas da porção seca. Olha que coisa fantástica. Muito bom estudar essa matéria com os irmãos. Para a gente encerrar essa aula complementar, deixa eu mostrar para você isso aqui. Olha que coisa incrível. No versículo 14, olha o que é que Deus diz. E disse Deus: haja luminares onde? Na expansão dos céus. Presta atenção, na expansão dos céus. Faça um estudo bem detalhado disso. Ou seja, o que foi a expansão que ele cria um primeiro limite, uma primeira expansão, aonde? No verso 7. E fez Deus a expansão, né? Ou seja, o primeiro limite é o céu atmosférico. Quando ele chega aqui no versículo, que é o céu que ele construiu, Deus, então, o que ele construiu no verso 1 é o céu do universo, é o céu espacial. Observa que no verso 14 ele coloca luminares onde? No céu atmosférico? Não, ele coloca luminares na expansão dos céus. Qual é a expansão dos céus? É o que Paulo chama de céus. É o céu espacial. É lá que estão o quê? Os luminares. Quais são os luminares? Versículo 14, estamos estudando aqui, né? O versículo em seguida vai dizer que o que? Deus criou o sol e Deus cria a lua. Onde é que está o sol e a lua? Está nesse céu atmosférico que a gente vê? Não, está no céu espacial. Então, essa é a nossa matéria, conhecendo os céus. É introdutório. O objetivo dessa aula é fazer você perceber a existência de 3 céus diferentes, tá bom? E esse no retratar de Paulo, ok? Deus abençoe os irmãos. Eu vou deixar aí um vídeo no grupo que vai mostrar a grandeza de Deus e mostrando aquela dimensão, a viagem pelo espaço. Isso aí é só para aumentar a sua fé e ver a grandeza do nosso Deus, tá bom? Jesus abençoe grandemente. Estamos disponíveis a tirar qualquer dúvida dos irmãos. Deus abençoe. Vamos avante. Em nome de Jesus.